Jeff Prestes, salva de palmas para o Jeff. Bom, boa noite, pessoal. Acho que a gente, antes de começar, qual que é a ideia? Né? A ideia da palestra é mostrar como a gente sobe a rede, que aí que aí desde o começo, com a Lili começando a falar um pouco do que seria o blockchain. Aí depois o Akito foi muito feliz na colocação dele, detalhando um pouquinho mais, aqueles detalhes, tudo. E daí depois aquilo que o Henrique começou a falar o que é o Ethereum, tá? E aí ele mostrou até algumas aplicações que são legais, que aí que eu queria já aproveitar esse gancho, né, um pouco do que o Akita e também o Henrique falaram, que é aí que a gente agora chama de aplicações descentralizadas, tá? Que aí agora a gente pode falar que depois do Bitcoin, né, vamos chamar assim que o Ethereum já é considerado um blockchain 2.0, né? Já existem 3, tal, algumas já se denominam já um blockchain 3.0, mas o que foi a grande sacada do Ethereum? O que é isso legal para nós desenvolvedores? Agora a gente, deixa eu até vir um pouquinho para cá, antes de começar o Live Code, a gente começa a criar aplicações descentralizadas. Ou seja, eu tenho uma aplicação, por exemplo, uma rede blockchain, você tem vários nós, que estão em várias máquinas pela internet, ok? Então, acho que esse conceito está claro para todo mundo. Muito bem. Que o pessoal, qual que foi a grande sacada? O que o Ethereum traz para a gente? Você poder executar aplicações, né, nesses nós e registrar essas informações no blockchain. Então aí você tem o quê? Você vai ter essa aplicação sendo executada ou o resultado dela sendo registrada, digamos, numa rede inteira. E hoje o Ethereum já está tão disseminado, já tem tantos, não só mineradores, né, nós, já tem tantos por aí, que hoje você pode falar que se você fizer aqueles bonequinhos bonitinhos lá que o Henrique mostrou, pronto, aquilo já está na rede, já está no mundo inteiro. Então, a gente vai falar, e aí que é agora a gente até, foi uma feliz coincidência, que agora vai ficar uma sequência bacana para vocês, que eu vou começar explicando, falando um pouquinho desse protocolo, porque o Ethereum no fundo é um protocolo. Eu vou mostrar aqui o client, né, que implementou, que é o Geth, que é um client do Ethereum feito em Go, que é um dos... que da última vez que eu vi na Ethereum Scan era o cliente mais popular da rede do Ethereum, tá? Depois vai cadê a Sol? A Sol vai falar de então como é que você faz então com essa rede, como você cria um smart contract, ela vai falar disso. Então vocês vão poder ter vão poder ver como é um smart contract em Ethereum, né, com Solidity. E depois ainda também o Wellington, cadê ele? Aqui, tá ali. Vai também falar então como você faz aquela parte que, acho que foi o Akita que estava falando, de você fazer com múltiplas assinaturas. Ou seja, para você garantir fazer o que a gente chama em inglês de scroll, né? Que é você ali, por exemplo, olha, enquanto não tiver uma entidade terceira validando, você não finaliza aquela transação. Então, acho que a gente vai poder agora fazer uma sequência bem legal, mas agora mais live coding, mais entendendo um pouco aquilo, porque eu acho que é importante, assim, eu posso não saber exatamente, eu não vou mexer no código, às vezes, do Oracle lá, puxando um pouquinho do Henrique, mas é importante eu saber o que acontece ali atrás. Eu tenho um algoritmo, porque há algumas situações que, por produtividade, realmente, eu não preciso mexer. Só que quando eu chego em algumas determinados requisitos que eu tenho para o negócio ou para o meu projeto, se eu não entendo o que acontece por baixo dos panos, eu não consigo utilizar bem aquela tecnologia. Então essa é a ideia aqui. Então a gente vai começar com o quê? Agora eu vou falar alto, agora eu não sei como é que o pessoal do microfone vai fazer com o áudio, mas eu não vou conseguir aqui tá digitando e falando, mas vou tentar falar bem alto. Vai vir do outro lado aqui. Isso, aí vamos tirar a cadeira. Então é o seguinte, pessoal. Como eu falei, o Ethereum ele é um protocolo e tem esse cara aqui,
que eu fiz um fork dele e se chama Go Ethereum, tá? Então você acha no GitHub, você vai colocar lá, você coloca Go Ethereum, tá dentro da organização e você faz. Então, por exemplo, eu como um bom dev normal fiz meu fork. E aí eu falei, poxa, o Pokémon me convidou, eu falei, legal, vou fazer um fork e eu criei um branch aqui chamado Set Masters, tá? Por quê? Eu falei, eu vou hackear esse negócio aqui, vou abrir o fonte. Nisso aí eu acho muito legal as iniciativas do Henrique, porque o Henrique também é um cara que, a gente estava falando aqui há pouco, ele gosta de ver código. Ele fala, Jeff, muita gente falava, eu queria ver código, né? Então, para você que é sedento por código, quer entender... Então, por exemplo, o que é legal? Da maioria dos projetos de blockchain são open source. Então, você pode abrir o fonte. E aqui é bem tranquilo, porque o Geth, ele é feito em Go. Então, é bem tranquilo. Go é uma linguagem bem fácil, né? Para quem ainda não conhece, depois vocês podem entrar nesse link que aqui ficou... Opa, aqui. Cursodego.com. Você pode ir lá fazer o curso. Vocês vão ver que é bem simples de usar e ela é bem poderosa. Porque ela tem uma coisa que a rede precisa, que a gente chama de Go Routines, ou seja, porque eu tenho que paralelizar muitas das conversas que eu tenho entre os nós. Então, o que eu fiz? Voltando aqui, peguei, fiz um branch, e aí eu vou compilar. Então, eu vou pegar do fonte, vou gerar o meu client Ethereum, tá? Então, se a Nossa Senhora das Demos der certo aqui, né? Eu vou dar um make get aqui, baixei o fonte, você só tem no Go instalado e você estando no Mac ou no Windows, no Mac ou no Linux, se você tiver o Windows, você vai precisar baixar dependências de libc, algumas coisas, tá? Que não tem no Windows. Mas se você baixando essas dependências, você vai rodar aqui, deu tudo certo, done, building. Então já tem aqui o meu Geth, acabei de compilar. Muito bem, com o Geth compilado, o que eu preciso fazer? Então vamos falar um pouquinho do protocolo do Ethereum agora. A primeira coisa que eu preciso criar meu bloco Gênesis, aquele bloco inicial, que é o começo de tudo. Vocês viram a explicação do Akita, né? Um bloco vai depender do outro, eu vou criando lá um Merkle Tree. Mas eu preciso ter o primeiro. Então o Ethereum não é diferente. Então lá atrás a galera até criou um bloco inicial. Então a gente vai criar o nosso. Aí o que eu fiz? Como eu sabia que a Sol ia vir, né? Eu falei, a gente, né, trocamos umas figurinhas. Eu falei, a Sol ela tem um tutorial já que ela fala de Smart Contract. Eu fui lá e peguei o modelo do Gênesis, do arquivo Gênesis da Sol. Então que é esse arquivo aqui, né? Então eu peguei, está publicado. Então aqui tem um modelo que eu passo para o Ethereum para criar esse bloco Gênesis, tá? Então eu vejo que é um JSON, tá? Nada de outro mundo. Às vezes blockchain, pessoal, a gente fala, tinha muita perfumaria, meu Deus, parecia bruxaria. Mas, gente, é código, é software. Então não tem bruxaria, entendeu? Então você vê aqui, né? Vocês veem que o parent hash, é tudo zerado porque ele é o Gênesis, então não tem nada antes dele, tá? E aqui algumas outras configurações que, como só tem 7 minutos, não vai dar tempo para explicar. Mas beleza. Então vamos criar o nosso arquivo Gênesis. E aí, para facilitar a vida, eu estava falando isso com o Henrique, que uma coisa que eu acho muito legal da iniciativa do Go Blockchain é tirar esses mitos, né? E porque a documentação às vezes não é tão boa que tem por aí. Então a gente estava até falando de talvez a gente ajudar nessa iniciativa até de documentar melhor, trazer isso para ficar mais fácil, para mais desenvolvedores poderem trabalhar nisso, porque eu acredito, como eu concordo com a Akita, que isso aqui, gente, as aplicações descentralizadas ou dApps, que vocês vão achar muito por aí na internet, cara, é o futuro. Eu também fiz minha primeira página HTML lá em 96, e realmente, naquela época, você não tinha ideia do que ia se transformar, do que é a internet hoje. Então a gente está vivendo nesse mesmo período. Então, para facilitar a vida aqui, nesse mesmo branch que eu coloquei aqui, que está lá, github.com/jeffprestes, e aí vocês vão achar lá Go Ethereum, tem um Markdown que eu criei, que é de comandos úteis. Então a gente volta aqui. Então está aqui, ó. Eu tenho o Geth, que é esse client do Ethereum. Eu vou criar, para começar a rede, eu preciso passar o quê? Tudo bem.
Se eu quiser me conectar na mainnet, na rede mesmo do Ethereum pública, eu só vou colocar o GEF, eu não preciso colocar alguns parâmetros, porque ele vai por UDP, ele vai bater em alguns servidores da rede e vai achar outros nós. Mas a gente quer fazer uma rede privada, ele é um protocolo, certo? Eu posso criar eu posso fazer o fork e fazer o meu Ethereum. Quem já fez isso? O JP Morgan. Eles já fizeram uma rede chamada Quorum, que eles fizeram separado porque eles queriam alterar algumas coisas para garantir o sigilo das informações, por exemplo, dos smart contracts, quem fez. Então mas eles fizeram um fork. Beleza? É open source, gente. Se não me engano, a licença é LGPL. Então você pode fazer o fork. Tá? Não é nada ilegal. Muito bem. Aí o pessoal, mas voltando aqui, então o que eu fiz? Peguei, eu passei eu criei um datadir, ou seja, nesse diretório é onde eu vou armazenar meu banco. Por quê? Gente, nossa, meu Deus, aquilo, criptografia. Os blocos ficam armazenados num banco. O que eu vi? Eu já ouvi falar do LevelDB. Então, o LevelDB é o banco que o GEF usa para armazenar os dados à blockchain. Tá? Então eu falo que eu jogo nesse lugar aqui. Já passou 13? Putz, grilo. Então tá bom. Então, gente, eu vou falar menos. Então vamos lá. Vamos rodar aqui. Eu vou criar aqui então um diretório. Aqui, new folder. Vou criar aqui 7. Ethereum. 7 masters. Ok. Criei esse diretório. Está aqui no meu Jeff Prestes. Então eu vou copiar esse cara aqui, porque se eu digitar o Pokémon já vai me chutar daqui. Então eu vou copiar. Deixa eu ver se já tinha até uma cópia aqui, não. Jogo aqui e vou mudar o nome o caminho para o meu diretório. Então aqui, Ethereum 7 Masters. Ok. Aí eu tenho o seguinte, eu coloco um ID para essa rede, coloco uma identidade... E aí eu passo o comando init. E aqui eu tenho que passar o caminho da onde está o meu arquivo Gênesis. Então, muito bem, o que eu vou fazer? Eu já tenho esse cara aqui. Vou copiar ele para esse diretório. Copiei esse cara. Vou vir aqui e vou ajustar o comando para vir para cá. Muito bem. Legal. Então eu vou aqui, vou no meu terminal. Não esse. Esse aqui, e vou executar. Ok, então você vê, eu personalizei. O que eu fiz hoje? Eu peguei esse branch e eu comecei a alterar o fonte dele, algumas coisinhas, então traduzi para português, só para mostrar para vocês que, gente, é software, você vai lá, mexe no fonte, altera. Então eu alterei aqui, né? Eu quase coloquei ali, alterado, personalizado por Jeff, com carinho para o nosso querido Vanderlei Cardoso, né? O vulgo Pokémon, mas aí eu falei, não, é melhor deixar 7 masters mesmo. Mas beleza. Eu criei aqui criou o bloco inicial. Olha só, se eu volto para o diretório, eu criou aqui o diretório GEF e aqui um diretório para armazenar as chaves. Tá ok? Então, ok. Eu criei nosso bloco Gênesis. Agora eu vou subir uma rede. Muito bem. Cadê? Eu vou voltar aqui no nosso comando. Então, pessoal, olha só, e para subir, o que eu faço? Eu aponto o GEF, esse mesmo diretório que tem onde eu coloquei, né, onde vai ser o diretório dos dados, o Network ID, e aqui eu começo a identidade, e aqui eu falo para ele, olha, junto com a rede, sobe também o WebSockets, porque eu quero permitir que, por exemplo, desenvolvedores que façam, por exemplo, em outras linguagens, como Node, Python, qualquer um que tenha um protocolo de WebSocket, posso fazer chamadas remotas para o meu nó. Tá? Então eu subo aqui, aqui, a AWS ADR é onde eu vou fazer o bind, né, em qual interface de rede que eu vou estar escutando essas requisições remotas. A mesma coisa vale para o RPC, tá? Porque ele tem uma estrutura de RPC. E aqui, quais as APIs que eu libero serem chamadas via AWS, né, via WebSocket ou via RPC. Então eu passo isso aqui
para subir o meu nó. Então eu vou copiar esse cara. Só que agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ajustar aqui para o meu diretório, que agora é Ethereum 7 Masters. Muito bem, vou copiar aqui. Acho que é só esse cara. Vou copiar ele. E agora... Muito bem, ele está aqui começando, pronto. Eu subi um bloco. Então você vê aqui que ele fala onde está armazenando aqui o cache, a parte dos DAGs para poder fazer um Proof of Work, se eu vou estar numa rede. Tá? E aqui ele fala para mim que eu vou estar escutando via EDP, eu estava falando disso agora há pouco com o Henrique, né? Ah, como é que ele faz, como é que ele descobre os outros nós? É via UDP, tá? E aqui ele chama o enode, ou seja, o nó que eu tenho desse peer aqui na rede. Isso aqui, o que eu poderia fazer? Se a gente estivesse no workshop, daria para fazer o quê? Vocês subirem, usando o mesmo arquivo Gênesis, vocês subiriam essa rede também na máquina de vocês e pronto. A gente podia adicionar os outros peers, as máquinas de vocês, entre nós, pronto. Já teremos o nosso próprio blockchain, a nossa própria rede de Ethereum aqui entre nós. Lembrando, o software é open source, é aberto e, gente, está aqui o fonte. O que eu fiz? Eu apenas abri aqui, ó, Visual Code Studio, está aqui o fonte, que qualquer desenvolvedor pode vir e trabalhar. E o que é legal para quem, agora aqui uma dica para quem trabalha com Go. O que é bacana se você trabalha com Go? Você pode, em cima do seu client Gap, você pode personalizar ele e até coisas que você, por exemplo... usa JavaScript, aí você precisa criar um JavaScript que vai invocar a API. O que é legal? Você já cria uma aplicação Go aqui, você sobe na porta 80 uma aplicação e você diretamente já chama o próprio fonte que está aqui, as bibliotecas, para fazer os comandos. Então você não precisa fazer uma invocação remota. Ou seja, você faz uma aplicação web com Go usando a rede do blockchain, né, do Ethereum, como um banco de dados, executa seus smart contracts, só que você tem uma performance muito maior. Por quê? Você não vai precisar de um node que vai fazer uma invocação remota para o seu nó. Você já está nele. Então, ou seja, você ganha em performance. Então, pessoal, é isso. Então, assim, não é nada complicado, não é nada de outro mundo que qualquer desenvolvedor possa fazer, tá? E daqui agora eu vou deixar com a gente vai tirar, agora abre para perguntas, Dadá? Então a gente abre para perguntas que depois aí a Sol vai mostrar para vocês como vocês fazem um smart contracts em cima o quê? De um nó como esse daqui. Então, espero que vocês tenham sido útil para vocês. Obrigado. Salva de palmas pro Jeff.